Meus amigos, começa agora o primeiro Prolixando. Este será o seu novo podcast, onde trataremos de diversos assuntos neste mundão afora, mas principalmente voltados à matemática e à logística. São as minhas áreas de atuação e são o que eu acredito que poderei contribuir um pouco mais para o desenvolvimento do saber. Nesse primeiro podcast nós trataremos de um assunto muito importante, se não o mais importante da matemática, que seria a contagem. A contagem desde o início da humanidade sempre existiu a necessidade de quantificar o que se fazia, quantos animais se tinha no rebanho, quantos sacos de grãos foram colhidos, quantos peixes foram pescados, etc. Essa necessidade foi o ponto de partida para o desenvolvimento dos primeiros sistemas de contagem, algo muito primitivo, porém eficiente para a época e que até hoje é utilizado com muita eficácia. Não se sabe exatamente onde foi inventado, acredita-se que pelas descobertas históricas, a China seja a precursora do movimento, de contagem, principalmente desenvolvido pelo comércio, E era algo bem primitivo para a época, muito eficiente, utilizando pedrinhas para contar suas coisas. Então, uma pedrinha era equivalente a uma cabeça de gado, uma fruta, um peixe, etc. Então, nesse sentido, muitas coisas foram evoluídas. A partir disso, acredita-se que, pelos registros, na Mesopotâmia foi desenvolvido o primeiro sistema numérico, a primeira relação numérica. Os primeiros algarismos foram desenvolvidos na Mesopotâmia. Há registros também na Babilônia e em outras civilizações antigas. Isso nós estamos falando de cerca de 30 mil anos atrás. É muito antigo, estamos falando de homens das cavernas, E até hoje, a matemática, a contagem, ela é muito utilizada nas relações de comércio, pois ela se iniciou nesse sentido, para facilitar. E uma das grandes influências da contagem também foi a alteração de moeda de troca para o sistema monetário. Afinal de contas, é muito mais fácil se levar para a época algumas moedas de ouro, de prata, de bronze no bolso do que uma galinha, Diversos sistemas de contagem foram desenvolvidos no mundo. Os algarismos romanos, por exemplo, são muito famosos e são utilizados de forma restrita ainda no nosso tempo. Há diversos meios de contagem diferentes também. Nós podemos citar, quando falamos de medidas físicas, nós podemos citar os centímetros, os metros, as jardas, os quilômetros, as léguas e os pés, etc, etc. Por que tantos sistemas de contagem? Porque antigamente não havia tantos recursos para que pudesse ser medido as coisas. Então, como não havia uma trena, como não havia esses recursos para que fosse medido, por exemplo, extensões de terra, cada povo desenvolveu o seu método para poder realizar essas medidas. Tanto que em civilizações como na Grécia, na Roma, que foi um império muito forte da época, as moedas elas já eram cunhadas e muito utilizadas. Hoje, nós temos diversos sistemas computadorizados
E em um mercadinho de periferia, em uma cidade de interior, nós já vemos a utilização de sistemas com ERPs integrados ao estoque, aonde quando se bipa o código de barras já desconta o produto do estoque e soma-se o valor automaticamente para o cliente realizar o pagamento. Esse avanço, sem dúvida nenhuma, para o nosso tempo é essencial para atender às demandas, às necessidades do nosso tempo. Mas, claro, o velho papel e a velha caneta continuam tão atuais quanto para fazer as contas de soma, a contagem de quantos produtos o cliente pegou para pagar depois, e entre outros exemplos. Então, apesar do avanço tecnológico, existem coisas que não foram superadas. Um exemplo é a caneta esferográfica, o lápis, a borracha e até mesmo as contas de cabeça usando os dedos como base para a gente poder realizar essas contas. Eu sou muito a favor das mudanças, das aplicações tecnológicas, mas naquilo que realmente há necessidade, naquilo que realmente precisa ser novo, porque aquilo que é eficaz, sendo antigo, pode continuar da mesma forma. É claro, com algum aperfeiçoamento, algum aprimoramento, mas não há necessidade de realizar uma mudança efetiva em algo que já é eficiente. Eu acredito nisso. Bom, meus amigos, esse foi o nosso primeiro podcast. Fico muito feliz de poder realizar esse projeto, pois acredito que existem muitos conteúdos que nós podemos abordar e iremos abordar ao longo do nosso tempo. Esses podcasts serão lançados inicialmente uma vez por semana e, havendo disponibilidade, farei 2 vezes por semana com conteúdo de matemática, com conteúdo de logística e com algum conteúdo interessante que eu acredito que possa ser relevante, interessante para a gente poder abordar aqui no nosso podcast. Caso você tenha alguma pergunta, queira fazer algum comentário para que nós possamos ler e discutir nos nossos próximos podcasts, peço que você entre em contato comigo através do WhatsApp 11 9 6741 8986. Esse WhatsApp, você vai entrar em contato diretamente comigo. Caso você tenha alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta, um assunto que você gostaria que fosse abordado, ou se quiser contribuir para o nosso projeto, pode entrar em contato comigo ou nas redes sociais do Facebook ou do Instagram, Prolixando Podcast. Então, muito obrigado, tenham uma ótima semana e até o próximo episódio. Valeu!